E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Alê, trazendo mais um vídeo pra vocês galera, trazendo o primeiro tutorial de 2014. Então primeiramente queria desejar a todos vocês um feliz 2014, tudo de bom pra todos vocês. E vamos começar o nosso primeiro tutorial, que na verdade é um cartão de boas-vindas para todos vocês aí do canal. Então vamos começar aqui criando um novo documento. E aqui nós vamos colocar a largura de 1920 por 1200 pixels. E dou um OK para criar. Vou dar dois cliques aqui na layer para destravar a nossa layer. E dou um Enter. E aí a gente vai pintar esse background de cinza. Então eu seleciono aqui o baldinho de tinta. Ou se você quiser pode apertar a letra G no seu teclado. E aí ele vai selecionar essa ferramenta pra gente. E feito isso eu vou aqui na nossa cor. Se você quiser usar o mesmo cinza que eu vou usar agora, você vem aqui onde está essa hashtag e coloca o código da cor, que seria 35, 34, 30. E aí ele vai ficar com esse cinza aqui. Se não, você pode escolher um cinza aqui mais ou menos escuro. Aí você coloca qualquer um aqui e dá um OK. E aí eu vou criar uma nova layer em cima dessa layer que eu acabei de criar. Então eu venho aqui nessa opção aqui embaixo, ou se não, eu aperto Ctrl Shift Alt N e ele vai criar para mim uma nova layer. E aí eu continuo com essa opção aqui do baldinho selecionado, venho na cor de novo e vou escolher um cinza mais claro aqui. E pinto essa nova layer que eu acabei de criar. Feito isso, eu vou dar dois cliques aqui no cantinho dela para ele abrir pra gente os efeitos aqui. E eu vou começar colocando um pattern. Então eu venho aqui na opção de pattern e vou escolher esse pattern aqui. Se você não tiver esse pattern, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui embaixo e você pode baixar esse pattern para ficar igualzinho desse tutorial. E aqui nessas opções a gente não mexe e eu vou colocar também um gradiente. Então você vem aqui nessa opção de gradiente e dá um clique onde está escrito gradiente aqui. E aí ele vai abrir o editor aqui. E eu vou clicar nessa primeira cor, que seria esse quadradinho aqui de cima, e vou zerar a opacidade dele aqui, para ele poder ficar branco. Ou transparente, né, no caso. Aí eu vou deixar na cor branca, aqui nesse quadradinho, e aqui onde está branco, eu vou mudar também, eu dou um clique aqui, e coloco a cor preta. E aí você percebe lá no fundo como que já está ficando, dou um OK. E nessas opções aqui, eu vou mudar onde está escrito Style, eu vou colocar em radial, e aí você vai percebendo os efeitos que ele coloca aí pra gente. Eu vou colocar o ângulo em mais ou menos 140, 137, menos 137, e aqui na escala eu vou colocar a escala de 150%. E dou um OK. Ele já aplicou o efeito pra gente. Eu venho aqui nessa opção de opacidade. Lembrando que tem que estar selecionado essa camada aqui que a gente está usando. E vem aqui na opacidade e coloco aproximadamente 40%. Beleza. E ele já fez o efeito aqui pra gente. E agora eu vou criar uma nova layer. Clicando nesse botão aqui. Venho nessa ferramenta de texto. Dou um clique. E vou escrever aqui feliz. Vou criar mais um. Escrever ano novo e vou criar mais um texto e vou colocar 2014. E aí vou selecionar aqui o nosso texto e vou mudar aqui o tamanho. Vou colocar em aproximadamente 470, alguma coisa, para ficar bem grande, bem chamativo. E vou fazer isso em todos, para ficar todos do mesmo tamanho. Então eu venho aqui e coloco 476. Ficou muito grande, vou diminuir depois. E o 2014 também eu vou colocar do mesmo tamanho. Beleza. E aí eu vou mudar a fonte. Onde que eu vou mudar essa fonte? Primeiro eu seleciono todos do tamanho que eu quero. Então eu vou diminuir. Ficou muito grande.
Para diminuir, é só selecionar o texto e dar um Ctrl T. E aí depois vai aparecer essa seleção, você vai diminuindo aqui no cantinho. E aí eu vou mudar a fonte de cada um deles, então eu dou 2 cliques aqui onde está esse Tzinho, dentro desse quadradinho aqui, ó, eu dou 2 cliques e ele vai selecionar para mim. E aí eu venho aqui e só escolher a fonte que eu quero. No caso aqui eu vou escolher a fonte Impact. E eu vou repetir esse mesmo processo nas outras layers. Essa fonte é um pouquinho pequena, dá até para aumentar agora o tamanho. Mas eu vou deixar assim mesmo, desse mesmo tamanho. Beleza, já selecionei aqui do jeito que eu quero e vou mudar a cor de cada um deles. Então eu dou 2 cliques aqui, venho nesse quadradinho onde tem as cores e vou mudar a cor de todos eles. Opa! Seleciono e escolho a cor branca. E aí eu seleciono essas 3 layers, eu dou um clique em uma, seguro a tecla Ctrl no teclado e seleciono as outras duas do texto só. E dou um Ctrl E, que é para ele juntar todo o meu texto em um só. E aí eu posso aumentar todos eles juntos, do mesmo tamanho, ó. Aumento todos eles. Dou um Enter. Lembrando que para aumentar desse jeito, você aperta Ctrl T na layer selecionada e aí você vai escolhendo o tamanho que você quer. Agora a gente vai colocar um efeito nessa letra, porque ela está muito simplesinha assim, vamos dizer. Então eu venho aqui no cantinho dela, dou 2 cliques para ele abrir para mim o Layer Style. E agora eu vou colocar essa opção Drop Shadow. Vou escolher essa opção e aqui no modo Blend, que é essa primeira opção, vou colocar normal. Aqui na opacidade a gente vai colocar 100% de opacidade. Aqui no ângulo nós vamos colocar em aproximadamente menos 80, vou deixar aqui menos 81. E nessas 3 opções agora onde está 5, 0 e 5, eu vou mudar para 7, aqui continua 0. E aqui o tamanho, eu vou colocar o tamanho 38. E nessas outras opções aqui não precisa mudar. Beleza. Depois disso eu vou colocar também um gradiente na nossa letra. Então, a hora que eu selecionei essa opção de gradiente, você viu que ele deu uma diferença. E vou escolher o gradiente que eu quero. Então eu dou um clique nele. E agora a gente vai deixar aqui em cima preto. Aqui embaixo nós vamos escolher a cor branca. Clico e dou um OK. Aqui em cima nós vamos deixar preto. E aqui embaixo eu vou escolher um cinza claro. Então deixa eu escolher aqui um cinza. Beleza. E dou um OK. E agora aqui aproximadamente nessa região, um pouquinho menos da metade aqui, eu vou dar um clique onde aparece essa mãozinha, que é para ele criar um novo quadradinho desse para a gente colocar uma outra cor. E essa cor vai ser um quase branco, que eu vou colocar aqui, ó. Não chega a ser um branco total, um pouquinho mais escuro, chega a ser até um rosa, bem clarinho, mas não chega a ser um branco. E dou um OK para ele aplicar para mim. E aqui onde está escrito Style, nessa mesma opção aqui de gradiente, eu vou colocar essa opção aqui de radial. E aqui no ângulo, nós não vamos mexer no ângulo, vamos mexer apenas na escala. Vamos colocar escala de 150%. E aí eu dou um OK. Ele já aplicou o efeito pra gente, ó. Se eu der um Ctrl Z várias vezes aqui, ó, vocês vão perceber a diferença que deu. E aí depois nessa layer selecionada do texto, eu vou dar um Ctrl T e dar uma girada nela, só para dar um efeito diferenciado. E aí eu vou criar uma outra layer em cima dessa e vou colocar um brush que eu tenho aqui. Brush, para quem não sabe, é os pincéis que tem no Photoshop. Então você pode baixar brush. Esse brush eu não lembro agora certinho onde eu baixei, mas se eu achar eu coloco na descrição também para vocês baixarem e tá usando esse brush igualzinho do tutorial. E aí eu vou dar um clique nele, mas antes eu vou escolher a cor, que ele tá cinza aqui embaixo, então eu vou escolher a cor branca e vou dar um clique aqui no meio do nosso texto. E aí vai ficar esse negócio bem chamativo, assim, bem forte. E é claro que eu vou diminuir a opacidade aqui dessa layer. Então eu venho aqui
e arrasto até ficar mais ou menos suave aqui o nosso brush, para dar um efeito ainda mais legal aqui no nosso wallpaper. Então é isso aí, pessoal, é esse o nosso tutorial. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro tutorial. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele joinha que ajuda sempre o canal. Se vocês gostaram bastante, favoritem esse vídeo e compartilhem aí para todos os seus amigos, para todo mundo. E esse 2014 nós já estamos de volta com muitos tutoriais e aguardem os próximos. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!